Pessoal, boa tarde a todos. Se todos me ouvem, Boa tarde. então todos me ouvem bem, vamos dar início ao nosso último debate da disciplina Agro 001 e teremos como tema o Código Florestal, né? Um tema bastante importante que é discutido até em disciplina específica, que é a de silvicultura, e com certeza para quem ainda vai ter a disciplina de silvicultura vai ser de grande valia essa abordagem que a gente deu aqui e vai enriquecer bastante a disciplina, né, quando ela for retomada no futuro aí, de forma regular, que eu acredito que a maioria de vocês não tiveram, né, ainda a disciplina. Então a gente vai iniciar aqui a discussão com a equipe da acusação, como é de praxe, e por favor peço que liguem a câmera quando forem falar e fiquem à vontade aí, a equipe da acusação. Boa tarde, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Tá. Estamos sem seu vídeo, Stephanie. Quando eu for falar, eu ligo, professor, que não sou eu que irei iniciar. Ok. Todos conseguem ver? Sim. Bom, boa tarde, pessoal. Eu irei dar início à apresentação da acusação a respeito da Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012. Bom, primeiramente, eu gostaria de apontar a importância, né, da preservação, da proteção das áreas de proteção permanente, das APPs e de reserva legal. Nós sabemos que a preservação dos recursos hídricos, do solo, da estabilidade geológica e da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e reabilitação dos processos geológicos, o desenvolvimento das atividades agrícolas, industriais e econômicas, e o bem-estar das populações humanas dependem fundamentalmente da proteção de áreas de preservação permanente e de reserva legal. Com isso, é de suma importância que o Código Florestal ele seja abrangente e ele contemple todos esses pontos de forma adequada. Mas sabemos que o novo Código Florestal ele fragilizou a proteção do meio ambiente. E eu gostaria de apontar alguns pontos que provam isso. Um dos pontos que eu gostaria de comentar é sobre o cálculo da faixa de APP, de área de proteção permanente, né? Área de preservação permanente. O artigo 4º, ele considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para os efeitos dessa lei. Aí ele diz assim no inciso 1, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de. Aí ele começa a pontuar as larguras mínimas que deve ter. Bom, uma coisa que é muito importante e que vem sendo bastante discutida desde a efetivação dessa nova lei, desse novo Código Florestal, é a mudança do conceito não, mas da delimitação do leito. O leito, antes considerado a partir do leito maior, agora é a partir do leito regular. O referencial para a demarcação, né, da faixa de preservação permanente às margens de qualquer curso d'água natural, ele foi alterado de leito maior para o leito regular. E essa alteração, ela reduz consideravelmente a extensão de área que era protegida às margens dos cursos hídricos, acarretando uma ocupação do leito maior de cursos d'água por atividades antrópicas ou assentamentos humanos.
E, sendo o leito maior sujeito a enchentes, é de se esperar que aumente o risco de casos de danos materiais e até mesmo de risco à vida humana. E só para conceituar, o leito regular, ele é o menor registrado no período de seca, quando as razões diminuem. E o leito maior é o espaço que é inundável em épocas de cheias. Pode passar. Um segundo ponto é a respeito do artigo 4º, o inciso 9º, que ele diz o seguinte, que no topo de morros, montes, montanhas e serras, aí ele diz todas as especificações, com altura mínima de 100 metros, inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a tanto, da altura mínima de elevação, sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente, ou nos relevos ondulados pela costa do ponto de sela mais próximo da elevação. Bom, com esse artigo, né, esse inciso, uma imensidade de topos de morros, montes, montanhas e serras deixaram de ser APP, área de preservação permanente. E essas áreas, eu gostaria de mostrar o quanto elas são relevantes para garantir a estabilidade das encostas, sendo importante para o bem-estar da população, visto que em época de chuva tem-se muitos deslizamentos. Então, o que ocorre é que, elas deixando de ser área de proteção, ocorre um risco muito maior de deslizamento, né? É um risco à vida humana. E isso é até pontuado como uma inconstitucionalidade da lei, né? Porque nos tira direitos. Então, eu trouxe um exemplo, Silva e colaboradores em 2011 expõe o termo topo, definido anteriormente pela resolução CONAMA, que se refere a uma porção do relevo que se situaria a 2/3 de uma distância mínima em relação ao sopé da encosta. E as dificuldades iniciam-se na definição de sopé de uma encosta, por ser variável segundo a escala de representação topográfica da área de interesse, ou mesmo em campo. E para a delimitação desse tipo de área de preservação permanente, deve-se considerar que o limite superior de 2/3 a montante da sopé da encosta pode estar a uma distância variável da zona de cumeado, no caso das vertentes de interflúvios assimétricos. Apesar de elaboradas análises topológicas, existirem para dar suporte matemático aos descritivos de topo de morro, permanece uma dificuldade muito grande semântica da lei e de suas regulamentações. Então, isso já também é um problema. Além da questão da diminuição das áreas das APPs, né, a questão da dificuldade semântica em se entender esses limites que foram definidos. Pode passar. Bom, um outro ponto que fala por si só é a diminuição, né, da delimitação da área de reserva legal. O artigo 12, o parágrafo 6, ele diz que os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de reserva legal. E o parágrafo 7 diz que não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia elétrica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações, ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. E o parágrafo 8, não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Então, isso causa, assim, uma proteção imensa a grandes empresas, né? As livra da questão da delimitação da área de reserva legal. E isso é um ponto muito importante. Pode passar. Um ponto muito comentado por muitos ambientalistas é a questão da proibição do uso do fogo. O artigo 38, ele trata da proibição do uso do fogo na vegetação, exceto em algumas situações. Então, tem uma isenção da questão da proibição. Não são proibidos nos seguintes casos. O inciso 1, ele vai liberar, né, os locais, as regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, se é que é justificável, né? A quem mede o quanto é justificável? Aí ele diz que é o CISNAMA, mas nós vamos ver que não cabe ao CISNAMA. É difícil você conseguir justificar o uso do fogo devido a tantos malefícios que causam. Eu já vou chegar nesse ponto. O inciso 2, ele vai falar sobre as unidades de conservação, o emprego da queima controlada em unidades de conservação. Isso por si só já é um problema, né? Aí ele fala das devidas exceções e tal. E o inciso 3, atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa e tal. Pode passar.
Então, a lei, ela vai trazer, né, como exceção, uma de suas exceções, a queima de áreas rurais, não é mesmo? Então, para áreas rurais, eu posso ter a queima. Um grande exemplo, acho que o mais utilizado, é a questão da queima da cana-de-açúcar. A queima da palha de cana-de-açúcar, ela vai provocar vários problemas, como, por exemplo, emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente do gás carbônico, como também o monóxido de carbono, o óxido nitroso, o metano, formação de ozônio, além da poluição do atmosférico pela fumaça fuligem. Nós bem sabemos o quanto é complicado a questão das cinzas na época de queima, né? Traz muitos prejuízos, não só ao próprio conforto, né, da sociedade, é muito chato. E ela também causa uma oxidação da matéria orgânica, levando para a questão do solo, né? Vai ter também uma eliminação de predadores naturais de algumas pragas. Isso vai acarretar numa maior utilização de agrotóxicos, maior uso de herbicidas para controle de ervas daninhas, que se desenvolve rapidamente após a queima, agravamento do processo de erosão do solo pela simples falta de cobertura vegetal e a diminuição do equilíbrio ecológico, quando a vegetação e pequenos animais são queimados, e também tem a questão do aumento do teor de cinzas, né? E aí, eu gostaria de pontuar, até destaquei aqui, a queima da palha equivale à emissão de 9 quilos de CO2 por tonelada de cana. Então, é uma coisa que realmente traz implicações, né, ambientais. O artigo 40, eu gostaria de destacar, ainda na seção sobre o uso do fogo, ele diz que o governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais que promova a articulação institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural. Então, já é sabido que esse uso do fogo traz diversos problemas. Então, o que é que vem sendo feito, né? Passa aí, Stephanie, por favor. E aí, eu tenho essa matéria aqui, que ela foi publicada em junho desse ano, né, sobre o decreto, pelo repórter da Agência Brasil, em Brasília, e o governo federal anunciou que foi editado um decreto para proibir o emprego do fogo em áreas rurais por um período de 120 dias. Isso foi esse ano, em julho desse ano. E a medida valia para todo o território nacional, certo? Tem aqui o decreto. E olha o comentário. A previsão climática do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Científicos para os meses de julho, agosto e setembro indica período de forte estiagem, motivo pelo qual tornou-se urgente a adoção da suspensão das queimadas para conter e reduzir a ocorrência de incêndios nas florestas brasileiras. Porém, nesse decreto também foi dada exceções. Uma das exceções era a questão, por exemplo, da queima de áreas rurais. Então, por mais que soube do risco de queimadas, da estiagem que estava tendo naquele momento, ainda assim, existiram as exceções para as grandes empresas, para as empresas de cana-de-açúcar, por exemplo, que puderam, esse ano, fazer a sua queima. Então, outro detalhe é que no ano passado também foi publicado um decreto, no meio do ano, nessa época do ano, de julho a setembro, em que, em meio ao aumento de incêndios, principalmente na Amazônia, o governo suspendeu, por meio do decreto, a aplicação de fogo em áreas rurais. Então, ano passado, foi proibido em áreas rurais por um período de 60 dias. E olha que interessante, reduziu as queimadas em 16%. Então, já se sabe dos problemas que são causados, né? E já se sabe que há uma diminuição das queimadas, e a própria lei exige a questão de o governo tomar medidas de substituição de fogo. Então, há um problema, né? São só exceções para grandes empresas continuarem a fazer uso do fogo nessas áreas. Pode passar. Bom, boa tarde, pessoal. Ainda tomando, né, a fala de Isadora, a acusação também fala sobre os termos, os conceitos dos termos utilizados a partir do artigo 3º, onde o conceito de área verde urbana, que está no inciso 20, fala assim, que são espaços públicos ou privados com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo do município, indisponíveis para a construção de moradias destinadas aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção de recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. As áreas verdes, elas desempenham múltiplas funções importantes na manutenção da qualidade de vida urbana.
como a melhoria realmente do conforto térmico, o controle da poluição atmosférica, o aumento da drenagem do solo, proteção de bens e etc., como já foi falado nesse texto, né, do artigo 3º. Contudo, o conceito de áreas urbanas tornou-se conflitante, ocorrendo a divergência e similaridade entre termos como espaços livres, urbanos, espaços abertos, áreas de lazer, praças, jardins, dentre tantos outros. E espera-se que, com uma nova legislação, um novo código, o conceito e a aplicabilidade, por exemplo, de penalidades, a aplicabilidade de projetos de áreas verdes sejam mais claras, coisa que não acontece nesse texto. Assim como as áreas úmidas, no artigo 3º, no inciso 25, que fala assim: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por água, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação. Ok, aí está o conceito dado para áreas úmidas. As áreas úmidas trata-se de locais de direta ou indiretamente associadas à dinâmica climática e fluvial. Olha essa palavra, dinâmica. E seja de precipitações, de vazão e ou contribuição de lençóis freáticos. E com isso, os significados desses termos devem ser delimitados. Por exemplo, a floresta amazônica é uma área úmida. Climatologicamente e hidrologicamente, ela é úmida, assim como o Pantanal sul-mato-grossense. Também tem grandes extensões de áreas úmidas, de áreas que ficam alagadas. E estes exemplos de áreas possuem especificidades regionais e locais, inclusive características geológicas, geomorfológicas, climatológicas, de vegetação, que influenciam diretamente as características. E tais conceitos definidos no novo Código Florestal foram elaborados, claro, para a aplicação da norma e a minimização de conflitos quanto à identificação. Contudo, dadas as particularidades regionais, como foi falado, devem ser aplicados com cautela. No artigo 52, já fala sobre É certo que no Código Florestal está clara a proteção à pequena propriedade. E isso está falando no artigo 52 que a intervenção e a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente e de reserva legal para atividades eventuais ou de baixo impacto, prevista no inciso 10, no artigo 3º, executado nas alíneas B e G, quando desenvolvido nos imóveis que se refere ao artigo 5º, o inciso 5º do artigo 3º, dependerão de simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente inscrito no CAR. Ok. Nele é previsto, como vocês viram, a simplificação de regras para a retirada de vegetação em áreas de preservação permanente e de reserva legal. Para atividades de baixo impacto esse que só são propostas em decreto estadual. No código mesmo não tem falando assim explicitamente quais são as atividades de baixo impacto. Lá diz que são pontes que vão estar ali por cima de rios, por cima de leitos, e etc. Mas é o plano, a declaração, é um decreto estadual mesmo que rege toda essa questão das atividades de baixo impacto. E podendo a autorização ser concedida apenas com uma, aí eu destaquei aqui a simples declaração. Eu acho que tudo e qualquer intervenção em algo, em área de preservação, em área de reserva, não deve ser nada simples. Então, já que o código trata isso de forma simples, abre leque para 1001 possibilidades. Aí vamos para o artigo 4º, no inciso 11, que fala assim, já na parte de várzeas e tudo mais. É admitido para pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso 5º do artigo 3º desta lei,
O plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique a supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água, do solo e seja protegida a fauna silvestre. Ok. Tomando como base essa questão de culturas sazonais, né? O açaí na Amazônia. Que o cenário atual do extrativismo do açaí apresenta tentativas de superar a limitação de produção e produtividade que o sistema natural propõe. E busca-se a oferta de produto com maior espaço de tempo em função da sazonalidade da própria safra. E os ribeirinhos que vivem ali daquela área de várzeas identificam e reportam a instituições governamentais problemas de ordem ambiental, como assoreamento de rios, o acúmulo de lixos, até mesmo a mudança de horário de navegação em função da alteração das marés. Tudo bem que, aparentemente, não tem relação com risco ambiental. Porém, os riscos decorrentes da forma como o ambiente natural tem sido impactado pelo homem. E a gente acha isso é meio contraditório, porque isso ele fala no artigo 5º. No artigo 4º, na verdade. Contudo, no artigo 6º, fala assim, que considera-se ainda de preservação permanente, quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. E logo no inciso 3º ele fala, proteger várzeas, sendo que num artigo anterior ele fala que pode, o pequeno proprietário de posse rural familiar, ele pode plantar culturas temporárias e sazonais em áreas de várzea, e no próximo artigo ele já fala em proteger essas várzeas. Eu acho que não é contraditório, é ambíguo, quando ele fala em plantar, com certeza vai ter que tirar a vegetação ali presente para que possam plantar a cultura ali que eles desejam, e a proteção de várzeas, aí já fica meio contraditório. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu vou dar continuidade, né? Bem, no artigo 61, traz algo bem interessante que eu achei meio inapropriado, né? Que fala sobre a continuidade das atividades agrocivil-pastoris. Que eu acho o seguinte, que legalizar uma atividade como essa não incentiva a ilegalidade e não encoraja a prática de comportamentos que desrespeitam o meio ambiente, de certa forma. Outro ponto importante que eu achei aqui no artigo 66, mas especificamente no inciso 2º, que é sobre a questão do tempo, do prazo de 20 anos para a recomposição da reserva legal. Um prazo tão grande para se recompor uma área que foi destruída ou que foi desmatada, tanto tempo não cria, de certa forma, um certo comodismo nas pessoas. Se o tempo não fosse menor, não seria mais eficiente, não seria mais rápido de certa forma, a reconstrução. Pode continuar, por favor? Passar? Agora eu vou ler para vocês um caso bem interessante que eu achei no artigo universitário da IESB, no curso de Direito, que falava sobre como essa nova lei atualizada de 2012 teve alguns pontos acrescentados, teve outros pontos que entrou em contradição com a lei de 2008 e permitiu o surgimento desse caso em particular que eu vou estar lendo agora para vocês. O proprietário rural que foi autuado e multado pelo IBAMA por exploração e ocupação irregular de áreas de preservação permanente nas margens do Rio Santo Antônio, em Minas Gerais, fato esse ocorrido antes do dia 22 de julho de 2008, entrou em uma ação de anulação de ato indenizatório em desfavor do IBAMA com o intuito de se beneficiar
com a nova Lei 12.651 de 2012, o novo Código Florestal. Argumentou que faz jus à remissão do artigo 59, no inciso 4º e 5º e 2º da nova lei, e que, com o advento do novo Código Florestal, o isentou da punição que o afligia, né? E que seu ato não os artigos 60, inciso 1º e 2º, que estão dispostos. Pode passar. Pronto. Aí, tá, esses pontos grifados, né? Mostram os locais onde ele devia estar isento das acusações, que não tinha mais, né? Que ele estaria isento por conta da nova atualização. Pode passar. Pronto. Era só isso aí mesmo. Boa tarde. Aqui eu vou falar um pouco sobre a fiscalização em relação à proteção de florestas nativas. Que a lei ela é muito bem feita. Só que o que vai fazer, de fato, essas florestas serem preservadas é a fiscalização. E aí o INPE ele fez a estimativa de desmatamento, né? E aí nessa estimativa feita por via satélite, eles observaram que está havendo um crescente desmatamento, principalmente na Amazônia, onde lá alguns locais a reserva legal obrigatória é de 80%, né? E aí, pode passar o slide. Aí aqui nesse gráfico ele mostra que a partir de 2012, né, que é onde chega aí o novo Código Florestal, vocês percebem que há um crescente desmatamento. Isso pode ser refletido na falta de fiscalização para realmente fazer a lei ser cumprida. Pode prosseguir. Bom, boa tarde. Dá para me ouvir? Sim. Eu quero falar aqui sobre alguns artigos, né, que falam um pouco sobre a reserva legal. No artigo 66, fala que o proprietário ou possuidor de um imóvel rural que detinha em 22 de julho de 2008 a área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, poderá regularizar sua situação independentemente da adesão do FRA, adotando as seguintes alternativas isoladas ou conjuntivamente. 1. Recompor a reserva legal, permitir a regeneração natural da vegetação da área de reserva legal e compensar a reserva legal. Bom, esse artigo, ele fala um pouco sobre a obrigação dos proprietários que desmataram áreas que não poderiam ser desmatadas, eles têm que recompor essas áreas que foram degradadas em suas propriedades. Aí, pode passar, Stephanie, por favor. Já no artigo 67 e 68, diz assim: nos imóveis rurais que detinham em 22 de julho de 2008 área de até 4 módulos fiscais e que possuam remanescentes de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no artigo 12, a reserva legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. E no artigo 68 diz: os proprietários ou possuidores de imóveis rurais
que realizaram supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta lei. Então, no artigo 67, você vê que a lei obriga que os proprietários que desmataram áreas que não poderiam ser desmatadas, eles têm que reconstruir e recompor essas áreas. No artigo 67 e no artigo 68, ele já elimina a responsabilidade de proprietários que tenham áreas de até 4 módulos fiscais, que são considerados propriedades pequenas. Eles não têm a responsabilidade de reconstruir e recompor as áreas que são degradadas. Já no caso de propriedades consideradas de médio e grande porte, os proprietários eles têm que recompor essas áreas degradadas. Então, a grande problemática é que, se eu sou dono de uma propriedade de médio e grande porte, eu posso muito bem dividir aquela área em pequenas propriedades, colocar no nome de outras pessoas, dos meus familiares, e continuar com a área grande, né? E me isentando da obrigação que a lei exige de recompor essas áreas legais. Então, isso acaba gerando um grande prejuízo para o meio ambiente, já que a maior área que existe no nosso país de vegetação nativa fica dentro de propriedades particulares, e que se esses proprietários de áreas de médio e grande porte, eles fizerem isso, dividirem as terras em pequenas propriedades, eles vão acabar resultando em um grande problema para o meio ambiente, já que a grande dificuldade dessa lei do meio ambiente é fazer com que não dificulte o aumento da produção agrícola no país, mas que também não prejudique o meio ambiente. Então, isso acaba sendo uma grande problemática aí que a lei tem que enfrentar. Pode passar, Stefania. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim. Dá para ouvir, tá, mas estamos sem ser ouvido. É a opção mesmo? Não, que tá ligado. Deixa eu desligar e ligar de novo aqui. Será que é só para mim aqui? Mas Estou te ouvindo, Tael. Apareceu o vídeo? agora sim, Pronto. para ver quem fala. Então, como já vazou, né, o áudio, aqui eu separei uma manchete de 2018, onde a especialista Nurit Benzuzan, que é ecóloga e coordenadora adjunta do ISA, que é o Instituto Socioambiental, ela comenta sobre o STF considerar como constitucional diversos pontos que foram questionados na Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Então, eu vou ler um pouco para vocês. O meio ambiente perde com a efetivação do novo Código Florestal, diz especialista. O Supremo Tribunal Federal, o STF, considerou constitucional a maioria dos pontos questionados da Lei da Proteção da Vegetação Nativa, o novo Código Florestal. Para Nurit, ecóloga, a votação da Corte é um enorme retrocesso para o ambiente e cria uma atmosfera em prol do desmatamento. Entre as decisões, a Corte anistou a obrigação, veja só, ela meio que vedou a obrigação de reflorestar a aplicação de multas e outras sanções para quem desmatou ilegalmente antes do dia 22 de julho de 2008. Para a ecóloga, o parecer não é uma carta branca, mas cria um ambiente favorável ao desmatamento. A lei ela também premia o infrator. Quem conservou e fez tudo de acordo com o Código Florestal anterior se deu mal, porque quem desmatou foi anistiado e, em alguns casos, poderá compensar a reserva legal a 3.000 quilômetros de distância, numa propriedade onde a terra é bem mais barata.
critica no RIT, que acredita também que uma tendência de aumento do desmatamento na Amazônia acontece desde a criação da lei de 2012. Pode passar, Stephanie, por favor. Então, para recapitular todos os argumentos que a gente citou aqui, podemos fazer uma pequena comparação entre a lei revogada e a nova legislação, no que diz respeito à questão das áreas protegidas, que é a área de preservação permanente, que são a APP, e a reserva legal. A gente pode constatar o seguinte: principais alterações em relação às áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente, as margens dos cursos de água passaram a ser medidas a partir da borda da calha do leito regular e não do seu nível mais alto. Todas essas questões aqui vocês podem ver no artigo 4º. A área de preservação permanente no entorno dos reservatórios de água artificiais será definida na licença ambiental e será dispensada se o reservatório natural ou artificial tiver menos de 1 hectare. A proteção dos topos de morro e montes só existirá se tiver altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25. Ou seja, se não tivesse essa altura e inclinação, está fora. Retira a proteção de olhos de água intermitentes. Pode passar, Stephanie. Agora, as principais alterações em relação à reserva legal. A lei ela dispensa a existência de reserva legal em propriedades utilizadas para empreendimentos para abastecimento de água, para o tratamento de esgoto, para reservatórios de água para geração de energia, para linhas de transmissão e subestações de energia, para instalação e ampliação de rodovias e ferrovias. Vocês podem ver isso no artigo 12, parágrafo 6º, 7º e 8º. Ela dispensa a recuperação de reserva legal degradada em imóveis de até 4 módulos fiscais. Ela permite a recomposição de reserva com espécies exóticas ou compensá-las em outra bacia hidrográfica do estado, desde que no mesmo bioma. Isso está no artigo 66, parágrafo 3º e 5º, desobriga a averbação da reserva legal no registro civil, no registro do imóvel, depois de inscrita no CAR. E aí, essa questão tem no parágrafo 4º. O registro da reserva legal no CAR desobriga a averbação no cartório de registro de imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação da lei e o registro, o proprietário possuidor rural que desejar fazer a averbação, ele terá gratuidade desse ato de averbação. Pode passar. Então, como a gente pode perceber, né, várias mudanças legislativas introduzidas, na sua maioria dessa lei, elas representam uma grave ameaça à proteção ambiental, né, que ela, inclusive, compromete direta e indiretamente o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como está previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 88. Então, visto tudo isso, a gente se questiona, tanto como acusação, como sociedade, sobre a eficiência dessa lei na questão da preservação ambiental. Então, eu passo a palavra para a defesa agora. Obrigado. Só um minutinho, só para completar. Em várias partes do que a gente foi apresentado, né, na literatura, na lei, ela fala da data 22 de julho de 2008. E por que essa data, né? Sendo que o desmatamento ele é tido como crime desde 2001. Então, é uma coisa a se pensar também, a se questionar. E obrigada. Bom, muito bom, pessoal. Acho que o Joel, né? O pessoal não escutou muito bem quando o Joel, né, deu uma travada quando o Joel estava comentando. Aí, eu acho que dá para o Joel, né, refazer pelo menos os pontos mais importantes da fala dele, para a equipe da defesa ficar mais entendida sobre o que ele falou. Pode ser? Aí eu acho que ele vai pedir para colocar na parte dele. Joel, tranquilo para ver se agora, não sei se foi a internet, ficou travando um pouco. Tenta abordar novamente sua parte para ficar mais claro. Tá certo. Eu acho que o Marcos pediu só a parte do exemplo, não foi? Ou tudo? Isso, Joel, eu acho que um slide anterior também. Pronto. Não, esse pode passar. Acho que é do tempo, que você estava falando. Esse segundo ponto e o outro da matéria. Pronto. Olha, é o seguinte, né? Que aí fala
que são 20 anos até se concluir a restauração da conservação do local degradado. Eu falei no sentido de que tanto tempo não traria um comodismo às pessoas, porque, tipo, se aquele tempo não fosse, se esse tempo fosse menor, não seria mais eficiente e rápida a restauração, a conservação daquele local que foi degradado? Ficou claro? Repito? Ok. Pode passar, então. E aí, nesse outro caso, era só um exemplo que eu achei nesse artigo aí, universitário do curso de Direito, da IESB, em que falava que, como essa nova lei de 2012, ela trouxe algumas atualizações e alguns pontos acrescentados em relação à mais antiga, de 2008, em que alguns pontos dessa nova lei entravam em contradição com os da de 2008, né, com a antiga. E aí surgiu esse caso em particular, que esse produtor rural entrou na justiça, ele tinha sido atuado, né, pelo IBAMA, por tá fazendo ocupações irregulares em área de preservação ambiental, em área de preservação permanente, no caso. E ele foi autuado e ele entrou na justiça alegando que, com essa nova lei de 2012, ele estaria isento das acusações, porque, no caso, a lei de 2002 já tinha entrado em vigor, só que ele tinha sido atuado pela lei antiga ainda. E aí, no final do artigo, falava que ele não obteve êxito, né, nessa coisa, mas era só para expor mesmo esse caso em particular que eu achei interessante. E aí, na frente, tá os pontos em que ele alegava estar isento das acusações. Ok. Bom, a acusação se encerra, né? Então, com a fala do Joel, não é isso? Sim. Ótimo. Bom, parabéns, pessoal. Vou só fazer uma recapitulação aqui para recordar alguns pontos mais importantes que eu anotei. Primeiro, as primeiras falas aí, ela contemplou a questão da delimitação, né? Delimitação de algumas estruturas ecológicas específicas, como a questão do leito regular e a questão do topo de morro, né? E no caso da reserva legal, das variações, né, que podem ocorrer também, dependendo do tamanho da área, dependendo do sítio que está localizado, né? Algumas variações sobre esse quesito da reserva legal. Foi apontado na fala da Isadora, se eu não me engano. E que foi também, algumas partes foram colocadas também pelo Tayan, eu acho, ao final, né? Semelhante. Não meio que reforçou essa fala do início. Foi colocado também a questão do uso do fogo, principalmente com relação a como justificar, né, essa utilização baseada nos malefícios que existem, a problemática principalmente da questão rural aqui com alguns cultivos específicos, como da cana-de-açúcar, que é um trato cultural bastante utilizado. Foi comentado também sobre a simplicidade das declarações, né, em algo tão importante, tão sério, porque é tão simples, né? Não deveria, essa acusação apontou. E questão de conceituação das áreas verdes urbanas, né? São muitos conceitos, e às vezes são sinônimos, às vezes não são, e fica confuso para o leitor estar entendendo a respeito das áreas verdes urbanas. Mas no final, a Angélia falou sobre as pequenas e grandes, né? Também essa variação que acontece com pequenas áreas e grandes áreas, e a brecha que existe, pelo que eu entendi da fala, era isso, a brecha que pode haver de quem tem áreas grandes repartir, né? E então ele poderia ficar isento. Não sei se isso acontece na prática, né? Mas parece ser uma brecha mesmo. Mas ao final também a questão da anistia, né, para muitos que fizeram atos que não
pode pelo decreto atual, e aí foram anistiados, né? Então, o decreto de hoje, a lei de hoje, ela deixou muita gente sem multar e tudo mais, e as pessoas que vinham fazendo direitinho, né, ficam meio que injustiçados, né? Isso foi o que eu entendi também da fala. Então, pegaram pontos bastante críticos, né, que também isso daí mostra um resumo bem do que à época foi criticado, do que à época foi colocado também em jogo na mesa, sobre as delimitações. Realmente, quando o código foi promulgado, falou-se muito isso, de que era meio que uma derrota dos ambientalistas, né, para com a ala mais desenvolvimentista. Alguns não acreditavam tanto que era essa questão, mas até hoje vem essas mesmas discussões. Então a acusação ela colocou na mesa pontos bem interessantes e que realmente foram discutidos ao longo desse tempo, desde o início, né? E aí, então, agora a gente abre a palavra para a equipe da defesa para ver se ela consegue contrapor, né, aí os argumentos colocados. Então, a equipe da defesa, por favor, vocês têm a palavra, podem iniciar, tá? Podem colocar a apresentação e iniciar. Antes de a gente começar a falar, eu queria apresentar um vídeo de cerca de 4 minutos, bem completo, que explica de forma bem clara como funciona esse novo Código Florestal, o CAR e tudo mais, os APPs e o URL. Florestal. Novo Código Florestal. O atual Código Florestal cria normas para proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa. Está regulamentado pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que estabelece normas para proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, APP, áreas de reserva legal, RL, exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle da origem dos produtos florestais e controle e prevenção dos incêndios florestais. Todos os imóveis devem ter um cadastro ambiental rural, o chamado CAR, com 2 pontos importantes na lei. O primeiro refere-se à área de preservação permanente. O segundo, à área de reserva legal. As APPs são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetações nativas, cuja função é preservar os recursos hídricos, o solo, a paisagem e a biodiversidade. As faixas mínimas e obrigatórias de recomposição de APP variam de acordo com o tamanho da propriedade. Em áreas de nascentes, a faixa mínima é de 15 metros. As RLs referem-se às áreas mínimas de preservação que não devem ser desmatadas dentro da propriedade privada. A proporção que deve ser mantida como reserva legal varia de acordo com a delimitação de 2 regiões definidas no Código Florestal. Na Amazônia Legal
que engloba Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, Pará e parte oeste do Maranhão. A área de reserva legal será de 80% em florestas, 35% em cerrados e 20% em campos gerais. Nos demais estados brasileiros, incluindo a parte leste do Maranhão, a área de reserva legal será de 20% da propriedade, salvo em áreas de uso restrito. O CAR é um instrumento que auxilia no processo de regularização ambiental, levanta informações georreferenciadas do imóvel, contribui para realizar o diagnóstico ambiental, o planejamento do imóvel rural, a recuperação de áreas degradadas, a formação de corredores ecológicos, a conservação dos recursos naturais e a melhora na qualidade ambiental. Atualmente, existe o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, que integra o CAR de todos os estados brasileiros. Para fazer o cadastro do imóvel, procure o órgão ambiental, estadual ou municipal competente que disponibilizará um sistema eletrônico próprio. Caso não haja um sistema próprio, você pode utilizar o módulo de cadastro disponível no endereço www.car.gov.br. Neste módulo, baixe o programa referente ao estado a qual seu imóvel se localiza. Aí agora aqui eu vou compartilhar a apresentação da defesa, certo? Boa tarde. A gente agora vai defender a acusação da Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012. Eu tava começando a falar com o microfone fechado. Boa tarde. Eu vou falar sobre um ponto que foi colocado sobre o artigo 12, que nele, no próprio artigo, na legislação, ele já vem dando a resposta ao que foi colocado, porque no caso ele fala de todos os imóveis rurais, porque lá foi colocado em questionamento a parte de umas exceções que haviam, mas essas exceções não se encaixam nessa parte dos imóveis rurais, que tem que manter essas áreas de vegetação e de cobertura. Nesse título de reserva legal, as RLs, e sobre as APPs também. No caso aqui, diante disso, essas reservas e essas áreas de proteção que se encontram em propriedades rurais, elas são constituídas pela cobertura vegetativa nativa, ou seja, a que está ali na Amazônia Legal, que seriam as florestas, cerrado e os campos gerais, e os campos gerais das demais regiões, que devem formar uma cobertura florestal original, que visa a proteção e a manutenção dessa fauna e flora, e também a conservação e reconstrução dos processos ecológicos e a qualidade da biodiversidade de bioma determinada na região. Kleber? Só um minuto. Acho que aqui é a Mirella. Aí, no caso do artigo 38, ele fala sobre as queimadas, e já no segundo, que seria não uma justificativa para o uso, mas liberações para esse uso, que no caso, principalmente porque boa parte das vezes essas queimadas elas também acabam sendo pelas populações tradicionais daquelas áreas, os indígenas,
que tem isso em sua cultura, aquela queimada para fazer a agricultura da forma com que foi passada de geração em geração. E em cada estado, o Cisnama, não é o próprio Cisnama que faz essa regularização, mas sim um órgão que o Cisnama dá esse poder de licenciamento para essa queimada. Nas apurações, no parágrafo 3º também fala sobre as apurações que devem ser feitas, e no 4º estabelece que é necessário que haja um nexo para haver a averiguação de responsabilidade desse uso de fogo, e principalmente quando o fogo é irregular. Pode passar, Cláudio. Vou ter que atualizar aqui, porque foi feita uma atualização e ainda não carregou aqui. Só ver. Agora carregou. Só 1 minuto. Continuando a falar um pouco sobre o artigo 38, como já foi falado, né, foi dadas as condições para o uso de fogo na vegetação, de acordo com as situações regionais, locais, em que aquela atividade vai estar inserida. Passa, por favor, Cláudia. Bom, de maneira geral, o fogo já é utilizado no Brasil tem muitos anos, em áreas agrícolas, para realizar a limpeza do terreno, antes e após a colheita, com a finalidade de retirar as soqueiras e restos de culturas, além de promover o controle fitossanitário de pragas que aparecem em lavouras de monoculturas. Então, vários aspectos são avaliados para poder realizar a prática da queima, como o horário, as condições de temperatura, vento e umidade. A prática da queima de canaviais, por exemplo, que foi o exemplo que nos trouxeram, é realizado ao entardecer, pois a temperatura está mais amena e os ventos podem estar mais fracos e mantendo direção constante. A umidade do canavial no período noturno proporciona que a ignição e o incêndio ocorram mais facilmente. Pode passar, Cláudia. Sendo assim, como falei anteriormente, essa prática não é feita de modo desordenado. Ela é até chamada de queimada controlada, né? Porque tem todas as condições, as técnicas para se realizar isso. E destacam-se várias razões para o uso dessa prática, como, por exemplo, a facilidade e o rendimento do corte, a redução de acidentes de trabalho. A cana-de-açúcar não é uma cultura fácil de se trabalhar e os trabalhadores rurais, eles sofrem muito se não for realizada essa queima. A colheita de cana crua, né, como chamam, a melhoria da qualidade tecnológica da matéria-prima, o controle de plantas daninhas e de pragas, por exemplo, tem muitas pragas que habitam no solo e que são controladas por essa prática, a redução de custos de corte, carregamento, transporte e processo industrial. Além disso, visa propiciar os tratos agrícolas e o desenvolvimento de soqueiras, proporcionando condições de acordo coletivo de trabalho com os sindicatos de trabalhadores rurais. Então, como observado pela lei, existem situações peculiares que permitem essa prática, e a cana-de-açúcar é uma cultura que realmente exige essa queimada, embora nós saibamos que, querendo ou não, as queimadas vão gerar alguns efeitos negativos sobre o ambiente. No entanto, é uma cultura que necessita, mesmo que seja feita de forma mecanizada, o seu rendimento é muito inferior se for feito na cultura ainda crua, digamos assim, sem realizar a queima. Então, esse seria um dos casos que é feito sob forma, dentro da legislação, né, tem os órgãos fiscalizadores para isso, e é feito de forma controlada, não é feito de qualquer forma, não é de maneira geral. A gente tem um exemplo bem claro aqui na Agrovale. Pode passar, Cláudia. Aí aqui, né,
defendendo a acusação sobre a simples declaração ao órgão ambiental, né? O artigo 9 fala, é permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. No artigo 52 fala, a intervenção e a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente e de reserva legal para atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental previstas no inciso X do artigo 3º, excetuadas as alíneas B e G, quando desenvolvidas nos imóveis a que se refere o inciso, dependerão de simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que o imóvel esteja devidamente inscrito no CAR. Se o CAR, como a gente viu no vídeo, e durante as aulas da leitura do debate, é um sistema completo que faz o georreferenciamento da área, trata sobre todos os limites de preservação e tudo mais. O único sistema no mundo que trata sobre isso, é o único lugar no mundo que tem um sistema tão completo, ou pelo menos que trate tão bem o sistema florestal brasileiro e tudo mais, é no Brasil. Se ele já é escrito no CAR, uma simples declaração ao órgão ambiental de acordo com essas atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental já é o suficiente, pois essas atividades eventuais de baixo impacto ambiental estão inscritos na lei, estão expostos na lei. Então, uma simples declaração é suficiente, já que o sistema tem todo o acesso à área e liberou essas atividades de baixo impacto ambiental, que são essas listadas aqui, ó. São inúmeras. Ó, todas essas daqui são essas atividades de baixo impacto ambiental. E se elas estão liberadas, ele exceto a linha B e G, né? B e G, eles tiram apenas disso. Então, se for utilizada a B e a G, precisa de uma declaração mais bem elaborada, mas se já foi liberada pelo sistema, não tem por que uma burocracia para autorizar isso, entendeu? Essa declaração. E aqui já no artigo 4º fala, é admitido para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso 5º do artigo 3º desta lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazão dos rios e lagos, né? O das várzeas. E aqui fala, proteger as várzeas. Mas se aqui fala que, desde que não implique a supressão de novas áreas de vegetação nativa, que seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre, isso já não seria proteger as várzeas? Se só pode fazer o plantio dessas culturas temporárias se obedecer essas regras aqui, a qualidade da água, do solo, seja protegida a fauna silvestre, isso já é proteger a várzea. E isso é um impacto ambiental, já que é um plantio, né? É um impacto ambiental baixo, ou às vezes nem é impacto, pois se está respeitando todas essas exigências aqui, já está sendo protegida. E sobre eu não coloquei aqui no slide, mas sobre aquelas áreas urbanas e áreas úmidas, eu achei relevante a acusação sobre isso, pois lá deixa bem claro que essas áreas verdes serão feitas através das áreas de recuperação inativa, que vão bloquear a construção de moradias, fábricas e tudo mais, para a construção de áreas de lazer, projetos de paisagismo e tudo mais. E as áreas úmidas, ele deixa bem claro o que são as áreas úmidas. Então, é isso. Aí aqui eu trago uma reportagem feita pelo site Notícias Agrícolas, onde com seus pesquisadores, eles analisaram ali 6 países, os maiores, vamos dizer, produtores agrícolas, o Brasil, o Canadá, a China, França, Alemanha, Estados Unidos e Argentina. E ratificou a questão da eficiência e de quão boa essa legislação é, no sentido de que houve o aprimoramento em relação ao Código Florestal antigo para esse, mas o Brasil ele continua com um dos maiores índices de área florestal preservada em comparação com a área do território produzido na parte na parte agropecuária. Pode passar aí, Cláudio.
Aí um dos pontos abordados foram a relação da liberação agropastoril. E aí, no dicionário, fala que o sistema é um sistema que busca integrar lavouras com espécies florestais, pastagens e outros espaços para os animais, considerando os aspectos paisagísticos e energéticos na elaboração e manutenção desses policultivos. O sistema agropastoril consegue, ao mesmo tempo, conservar os recursos naturais, aumentar a produtividade agrícola e pecuária, fixar o homem no campo, trazendo melhorias na qualidade de vida. Ou seja, é um artifício, um meio mais aprimorado de se trabalhar a parte a parte agropecuária no âmbito do território, porque a pessoa precisa sobreviver, precisa ter recursos para extrair, e aí esse meio, ele junta, né, no caso, a parte ambiental, da conservação ambiental, mas também atrelado à parte econômica e social. No artigo 46, na questão do tempo, que foi colocado da restauração. E esse tempo de recomposição e da regeneração, ela está ligado a uma avaliação do órgão ambiental. Então, o órgão ambiental vai estar lá e vai estar, no caso, atuando na propriedade, auxiliando na questão do tempo da recomposição, da vegetação nativa. Pode passar. A respeito também do questionamento a respeito da matéria que foi anterior, né? Então, ele está ligado justamente, foi atuado num período anterior à lei. Há um marco temporal que foi descrito na lei. Por exemplo, a gente poderia definir um marco temporal, vamos dizer, antes do Pedro Alves Cabral chegar aqui. A gente teria uma boa conservação da nossa vegetação, porque desde lá houve o desmatamento. Então, a lei, ela vem trazendo uma questão de demarcar, a partir desse momento, vamos agir de forma correta. E se ele não for atuado da forma certa, correta, isso não está correspondendo à lei, né? Não é uma infringência da lei e o descumprimento dos órgãos de fiscalização não atuarem. Como mostra aqui, na lei de crimes ambientais, que ele fala no artigo 50A, onde desmatar, explorar de forma economicamente ou degradar florestas, plantas nativas, em terras de domínio público ou devoluta, sem autorização do órgão competente, ele tem uma pena. Se não me engano, se for aumentar isso daí, essa pena vai aumentar conforme também o número de hectares desmatados, explorados de forma errônea. Pode passar. Bom, relacionado ao controle do desmatamento, especificando o artigo 51, que diz: o órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e da viabilidade à recuperação da área degradada. Ou seja, na lei, ela tem esse cuidado com o controle do desmatamento, que ela dá o poder, no caso, ao órgão ambiental competente. Por exemplo, a acusação foi citada sobre o desmatamento na Amazônia, que nesse caso, a responsabilidade disso é do órgão competente local, que ele não está cuidando devidamente da área, que deveria estar fazendo o controle, mas não está. Só que diante da lei, ela está fazendo corretamente, porque ela toma esse cuidado, ela preza por esse cuidado. Só que no caso, essa problemática, ela cabe ao órgão competente local. A lei por si só, ela está correta e ela toma essa cautela quanto ao desmatamento. E um exemplo dessa prática
é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Pode passar, por favor? O slide. Já foi citado a função do CAR, só que aqui ele destaca que o controle, que reúne as informações das propriedades e posses rurais, compondo uma base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Ele também é um exemplo que ele é um dos principais pontos positivos relacionados ao Código Florestal, que ele também coloca para isso em prática e gera esse cuidado, que é relacionado a toda a preservação de modo geral e justamente com essa questão do desmatamento. Então, por lei, fica claro que ele toma esse cuidado, só que também isso vai depender do órgão ambiental também zelar por isso. Boa tarde. Foi falado pela defesa sobre as áreas de consolidação de reserva legal, onde eles mostraram o artigo 66 e o 67. Pode passar, por favor. Em que, possivelmente, alguém poderia ter uma área grande e subdividir essa grande área em até 4 módulos fiscais, que seria uma área pequena. Passa para o próximo slide, por favor. Só que eu acredito, particularmente, que isso não venha a acontecer, porque todos os imóveis rurais, eles são cadastrados no CAR. Então, dessa forma, ele obriga os estados e a União a cumprirem suas funções de monitoramento e também de controle, conhecendo a situação de cada imóvel rural no Brasil, além de possibilitar o acompanhamento e a avaliação de etapas rumo à adequação ambiental. Então, se viesse a acontecer algo do tipo, eu acredito que isso seria verificado pelo próprio sistema. Bom, então, eu gostaria também de destacar alguns efeitos positivos da nova lei do uso futuro da terra do Brasil. O novo código, ele determina as restrições para futuras supressões da vegetação natural. Além disso, alguns pontos positivos, como já foi comentado antes, sobre o CAR, né, que aliado ao PRA, desde que implementados com diligência, serão ferramentas fundamentais para se conhecer o uso da terra em propriedades privadas e poderão subsidiar o monitoramento das mudanças no uso da terra e das escolhas de políticas públicas relacionadas. Além disso, a adesão ao CAR contribuirá para reduzir o desmatamento ilegal e, portanto, o aumento da eficiência produtiva dos setores que ainda apresentam produtividades correntes muito abaixo das potenciais. Vai auxiliar o Brasil no cumprimento de compromissos internacionais em relação à redução de desmatamento e conservação da biodiversidade. O novo código, por dar oportunidade de regularização aos agricultores, pode ser utilizado como um instrumento para o desenvolvimento de políticas de ordenamento eficiente do uso da terra no Brasil. Pode passar, por favor. E falando um pouquinho sobre o regime de proteção da reserva legal, também que foi comentado pela acusação, no artigo 18, a área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR, de que trata o artigo 29, sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou de desmembramento, com as exceções previstas nessa lei. Pode passar, por favor. Então, em relação, acho que a acusação falou em relação à averbação, não era obrigatória a averbação em cartório das áreas de reserva legal. Por que que não é obrigatório? Porque agora nós temos essa ferramenta do CAR, que é justamente para monitorar essas áreas, onde o próprio produtor ele vai ter a possibilidade, na verdade, a obrigatoriedade de registrar
essas áreas no sistema, que é o SICAR, se eu não me engano, SICAR. E tem algumas informações que estão disponíveis na internet a respeito do CAR, por exemplo. Preciso contratar um profissional para fazer o CAR? Não é obrigatório contratar um profissional para preencher o cadastro ambiental rural. O próprio produtor pode fazer isso. Isso ele pode buscar ajuda até mesmo nos sindicatos e nas instituições locais, que também oferecem cursos. Mas também, se preferir, o produtor pode contratar o serviço de um profissional, que pode custar, em média, R$1.000. Alguns sindicatos oferecem uma espécie de pacote para que a empresa faça o CAR dos agricultores associados, reduzindo o custo do serviço. É interessante falar isso porque é uma ferramenta muito simples de ser utilizada. Inclusive, nós podemos até utilizar isso como trabalho mesmo, como nicho de trabalho. Através da utilização de um GPS e coletando as informações que devem ser preenchidas pelo proprietário, né? Que é a sua identificação, os documentos que comprovem a propriedade ou a posse rural, a identificação do imóvel rural, a delimitação do perímetro do imóvel, das áreas remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação permanentes e de reserva legal e das áreas de uso restrito e áreas consolidadas. Todas essas informações vão estar dentro do CAR, que vão ser colocadas no sistema. Pode passar, por favor. O CAR ele pode ser preenchido diretamente em um site, né, no site do CAR, ou nos sites dos órgãos estaduais que utilizam o próprio sistema integrado, né, o SICAR. O poder público também deverá oferecer suporte técnico para a inscrição dos imóveis de até 4 módulos fiscais, medida que varia de acordo com o município, e para os assentados da reforma agrária, esse suporte deve ser fornecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA. Então, nós vemos que não é uma ferramenta de difícil acesso, que está sendo fornecido o suporte para que os produtores consigam registrar suas propriedades. E em relação àqueles que não fizerem o CAR, né, perderam muitos benefícios previstos em lei, como créditos e financiamentos agrícolas. Então, isso já passa a ser exigido, né, para que o produtor tenha acesso a esses benefícios, gerando, então, um maior engajamento para que eles busquem fazer o registro e, como já comentado anteriormente, isso vai gerar muitos benefícios para o nosso país. É isso. E para um complemento daquilo que já foi falado aí, já discutido pelos colegas, a respeito da modificação dessa lei e o que ela trouxe. Ela veio trazer a questão do equilíbrio, da estabilidade, como a gente pode ter visto também em um dos vídeos do professor, onde ela vai agrupar justamente não só o caráter ambiental, mas ela vai reunir a parte do desenvolvimento, tanto da economia, tanto social, quanto ambiental. Eu quero também ressaltar uma questão que aí envolve a questão, porque houve a diminuição dos leitos, o leito regular dos rios, os topos dos montes, alguma coisa relacionada do tipo. É justamente para ter um maior equilíbrio dessas atividades. E como um dos colegas também da acusação elogiou a lei como uma lei, que a lei era bem feita, e o que no caso enfraqueceria era a parte da fiscalização, aplicação dos órgãos. Aí eu trago uma questão que também trouxeram, que era inconstitucional, que o STF, pode passar aí, Clive, o STF, além das diversas audiências públicas que aconteceram, acho que mais de 77, onde houve o debate, a discussão lá na Câmara Legislativa, e aí elaboraram a lei, foi para o plenário do Supremo Tribunal Federal, e eles
votaram como constitucional. Então, a lei, ela é constitucional segundo os juízes e todo o debate que aconteceu. Não foi uma coisa simplesmente e aí aconteceu. Foi bem pensado e bem elaborado. A equipe da defesa, então, finaliza seus contrapontos, né? Bom, parabenizo o pessoal de vocês também, parte da defesa, porque eu fui anotando aqui, né? E vários dos argumentos colocados foram pontuados, né? Então, só para como um aglomerado aqui das informações também, a defesa ela pontuou a questão do uso do fogo no início, eu acho que ficou bem forte isso no início, do uso do fogo, da possibilidade de justificar e também das especificidades que pode haver. Inclusive falaram também da cana-de-açúcar, né, abordando alguns quesitos que poderiam justificar o uso desse fogo, né? Porque são questões agronômicas, né? Isso é interessante a gente abordar porque são questões agronômicas. Depois ela falou sobre, tentando rebater a questão da simplicidade das declarações, né? No sentido de não aumentar a burocracia, já que a lei ela teria como averiguar a situação de outras maneiras, né? Então, ficou entendido mais ou menos isso. Houve a questão também das atividades agro-silvopastoris, que eu também trago para o âmbito da gente, que basicamente as nossas ações, né, devem ser pautadas nesse tipo de atividade quando dentro de APP, e a equipe da defesa ela reforça da sustentabilidade dessas ações, né, de que sim, ações agro-silvopastoris, quando de forma correta, elas são sim sustentáveis e podem promover ali tanto a questão ambiental como as demais aí que o Marcos colocou, né, os demais pilares da sustentabilidade, né, econômico, social e tudo mais. Eu achei interessante também a questão dos 20 anos que foi colocado, né, por que tanto tempo, 20 anos, né, daqui que vem ter uma fiscalização ao longo de 20 anos para depois dizer se houve ou não a recomposição. A defesa ela também comentou sobre isso, dizendo que o acompanhamento existe e pode ser importante para o processo de recuperação em si, né, para o tempo de reposição do sítio. Então, foi comentado. E eu acho que também o ponto mais de todos estes, o que mais foi comentado, foi colocado na mesa, é do CAR. Né? Eu percebi que muitos dos argumentos, o CAR entrou no meio, entrou como um argumento, né, de contraponto. Porque é importante para o planejamento, porque é importante no combate ao desmatamento, para você ter as informações, né, saber usar as informações em prol do meio ambiente, né, em prol da logística, das ações e da fiscalização e tudo mais. Então a gente vê que o CAR parece ser bastante importante, né, pela argumentação da defesa, muito importante para bater vários argumentos que a acusação trouxe, né? O que eu concordo, né? Realmente o CAR ele é esse computo de informações gerais a respeito da propriedade rural e isso deve ser usado como forma de planejamento para estes argumentos, né? Então foram argumentos da acusação quanto também os da defesa bastante válidos, né? Eu vi assim todos são muito coerentes, né? Todos muito coerentes e a defesa soube também pontuar, né? Até os que não teve uma defesa muito complexa a respeito do argumento, mas citou, né? Mas deixa eu falar aqui sobre aquele ponto também. Eu acho que na lei está muito claro, né? O Cláudio falou, na lei está muito claro, então não precisaria desse argumento aqui no jogo. Outras mais complexas, como essa história do K, como eu falei para você, que foi bastante colocado, né? A Mirella falou bem do K, teve o vídeo no início que também falou do K. Então eu acho que
No geral, vocês estão de parabéns, como sempre, né? O tempo também foi muito bom, a gente já está aqui, já é 3h40 quase, então ficou balanceado, né? Eu achei que ficou balanceado. O pessoal, eu acho que a questão também, menos que ficou, que o Marcos comentou no final, mas foi essa questão da delimitação, né? Do leito do regular, e antes era do maior, e também do topo de morro, mas eu acho que o que o Marcos falou também é considerado válido, porque os argumentos são nesse ponto mesmo, de equilíbrio, né? Entre as ações, você não pender demais para o ambiental, ou pender demais para o econômico, ou pender demais, né? Claro, vai ter sempre as brechas, esse debate, né, ele pode ser ampliado muito ainda, cada ponto desse pode ter horas de discussão, de reflexão, né? E a própria lei, ela é um resultado dessas discussões que acontecem ao longo dos anos, né? Então, a gente teve uma lei lá na década de 30, depois na década de 60 as coisas já têm que mudar, né? Tiveram que mudar, e aí pouco tempo depois já mudou de novo, e aí veio a de 2012 com uma nova reformulação da lei por conta dessas mudanças que sempre estão ocorrendo. Então, possivelmente, daqui a alguns anos, né, será necessário implementar alguns novos conceitos, novos artigos da lei, novos incisos, novos... Por quê? Porque as coisas mudam, né? As coisas melhoram, as reflexões mudam de lado, então isso é importante. Mas, atualmente, eu acho que vocês pegaram bem os pontos, né, de maior fragilidade colocados pela acusação e que podem ser em níveis diferentes de contraponto, né, podem ser rebatidos de menor ou maior intensidade, né? Alguém quer colocar algum ponto ainda, tanto da acusação ou quanto da defesa, para complementar alguma coisa? Se alguém quiser ainda complementar algo, fiquem à vontade. Se não, pessoal, a gente agradece a participação de vocês, né? Hoje é o nosso último debate, então eu gostaria de agradecer também, de forma geral, da disciplina, né? A gente está aí desde setembro, eu acho, trabalhando essas leis, né? Foram 4 leis que foram discutidas e debatidas. Óbvio, tem muito mais leis que poderiam ser incorporadas, mas por uma questão de tempo mesmo, a gente ficou nestas 4, que foi a lei do profissional agrônomo. Seria bom também, né? Aparecer aí o pessoal, se quiser ir ligando as câmeras, foi a sugestão aqui. Mas, continuando, a lei do agrônomo, depois a lei de sementes e mudas, a lei dos agrotóxicos, a lei dos orgânicos, que tem até um vídeo também no canal agora, e agora a lei do Código Florestal, né? Então, deu para passear bem sobre essas leis e eu acho que vocês conseguiram, né? A gente conseguiu abordar até ela de forma bem completa, né? Porque a gente leu todo o texto, a gente discutiu todo o texto, dava para fazer muito mais coisas. Eu vi as sugestões de vocês do questionário, né? Agradeço também por todos terem respondido o questionário, terem colocado suas sugestões, tanto de melhorias da disciplina, como de... Tá ok, Isadora. De melhorias da disciplina, quanto também de opções, né? De ter mais opções para os vídeos, né? Novos assuntos dos vídeos. Então, eu vou fazer uma análise sobre isso também, e para a gente no semestre que vem poder ter aí novos vídeos sobre novos assuntos. Alguns coincidiram, né? Por exemplo, alguns de vocês eu lembro que falaram sobre a questão da hidroponia, mais de uma pessoa falou, a questão dos biológicos, né? A utilização de insumos biológicos na agricultura, também mais de uma pessoa falou. Então, com certeza,
são pontos que dá para a gente incluir aí na nova fase aí no próximo semestre, né? Apesar de ser outra turma, provavelmente eu iria ofertar novamente, mas peço que vocês continuem, né? Aproveitando os vídeos aí como uma forma de estudo mesmo, que é isso a ideia, né? Para que vocês continuem sempre estudando aqueles assuntos que são assuntos bem gerais. E vocês estão todos de parabéns por conta dos debates em si. Eu acho que os debates foram os pontos altos aí das disciplinas, porque deu para a gente pegar bastante conceitos, né? Acho que muita coisa vai permanecer na cabeça de vocês. E eu só tenho a agradecer e parabenizá-los, certo? Se alguém